vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Que essa palavra possa trazer sabedoria para a sua e para a minha vida. A sabedoria do Espírito Santo, que zela pela nossa alma todos os dias da nossa vida, até podermos chegar na eternidade. Porque o Espírito Santo veio para isso, para nos preparar para nos encontrar com o Senhor, em santidade para Ele. A santidade é de total importância na vida do verdadeiro cristão. E para isso precisamos da palavra da vida para nos purificar de toda injustiça. Jesus um dia disse aos discípulos que essa palavra, a palavra de Deus, os purifica, os limpa. Então a palavra de Deus é como água que nos limpa de toda injustiça, de todo erro, toda falha, porque quando nos colocamos à disposição de ouvir os pensamentos de Deus, então Ele vem e encontra a oportunidade para nos limpar, para nos guiar ao caminho da justiça, ao caminho da salvação. Então, pensando nisso, o Espírito Santo, pela misericórdia do Senhor, me deu essa palavra hoje, que está no devocional, sobre a língua. A língua, que a palavra de Deus diz que é um órgão, um membro tão pequeno do nosso corpo, mas que pode incendiar uma floresta. Pode fazer com que haja bênção ou maldição na nossa vida ou na vida de alguém. A língua, que mesmo que seja um órgão tão pequeno, pode causar estragos, mas pode também salvar. Então, essa palavra eu creio que vai abençoar muito a sua vida, assim como essa palavra tem abençoado a minha vida a cada dia. Todos os dias, tendo esse compromisso de estar ouvindo os pensamentos de Deus, através da sua santa palavra, o Senhor vai nos guiando até a eternidade. Vai nos moldando o nosso caráter, limpando as nossas falhas, nos trazendo entendimento daquilo que a gente precisa fazer nesses últimos dias, em que são dias tão trabalhosos. Dias maus estão já acontecendo, mas virão ainda piores. E vamos precisar estar em espírito e em verdade para poder enfrentar eles com garra, com fé, no espírito, e poder vencê-los. Poder alcançar a nossa vitória de salvação, que é o mais importante de tudo. Então, que esse seja o seu objetivo também. Esse seja o objetivo da sua vida. Alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, através da pessoa do Espírito Santo dentro de você. Porque esse é o plano de salvação de Deus. Deus enviou o seu Filho para se sacrificar por nós. Ele ascender aos céus, ele morrer, ressuscitar, ascender aos céus e derramar do seu Santo Espírito, o Espírito Santo que o ressuscitou no último dia, o Espírito Santo que fez ele ser cheio aqui nessa terra para poder cumprir a sua missão. E ele conquistou essa vitória. Ele venceu a morte, venceu o inferno, e ele nos dá o Espírito Santo dele, que fez ele vencer tudo isso, porque ele veio em carne como nós. Então, isso mostra que nós também precisamos do Espírito Santo. Então, que essa palavra possa trazer fazer a sua mente se ligar nessa verdade espiritual que está repleta na palavra de Deus, que está viva na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Então, quando essa palavra entra dentro de nós, ela faz a mudança que nós precisamos. Então, que essa mensagem, que eu não quero demorar muito, mas conforme a vontade do Espírito Santo, eu quero estar passando para vocês. Amém? Então, a palavra, a língua, melhor dizendo, ela pode abençoar ou também amaldiçoar. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, quais são os frutos que você está comendo hoje, que vem daquilo que você está falando, né?
Como você está utilizando a sua língua? Isso é para mim também. Então eu começo a pensar nas palavras negativas que volta e meia eu acabo dizendo. Porque a palavra, ela tem poder. Sabe por quê? Porque Deus, por exemplo, é palavra. E olha o que ele fez. Pela palavra, lá no início, ele disse: haja luz, e a luz se fez. Olha o poder da palavra. E ele nos dá esse poder também porque ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos deu uma língua, ele nos deu uma boca. Então, quando a gente fala, há uma reação no espiritual, há uma reação no céu. Tem uma passagem na Bíblia que diz: assim como pensei sucederá, assim como determinei se efetuará. Então, aquilo que a gente liga aqui na terra está ligado no céu. Olha só o poder da palavra. Olha só o que uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de fé pode fazer na vida de alguém. Anima aquela pessoa, fortalece aquela pessoa. E olha a preciosidade que temos nas igrejas, por exemplo. Ali estaremos ouvindo a palavra de Deus. O servo do Senhor está ali falando as coisas de Deus, a palavra de Deus. Então imagine, você está se alimentando de algo tão poderoso como a palavra de Deus. Por isso a importância de ir à igreja. Mas não apenas na igreja, mas no nosso dia a dia. Quais são as palavras que você tem falado? São palavras de vida ou palavras de morte? São palavras para levantar o caído ou são palavras para fazer ele ficar no mais profundo abismo? Quais são as palavras que você tem dito com relação a você mesmo? Você tem se amaldiçoado ou você tem se abençoado? Você tem visto as situações da sua vida como algo bom, por mais que venham de sabores, venham lutas, venham guerras? Como você tem reagido a essas coisas? Quando estamos em espírito com Deus, quando temos uma aliança com Deus, em tudo damos graças. Porque eu logo penso, não, a minha vida está nas mãos do meu Senhor, do meu Pai. Eu não estou no mundo, eu não estou alheia ao mundo, eu não estou servindo ao diabo através do pecado para ele ter poder na minha vida, para ele ter legalidade na minha vida. Então tudo começa com a gente. Se eu estou com Deus, se eu tenho uma aliança perpétua com meu Pai, eu estou buscando seguir na justiça, eu estou buscando seguir na lei do meu Senhor, eu estou buscando o Espírito Santo, eu estou buscando a mente de Cristo, eu estou buscando me santificar para o meu Pai, eu estou buscando a minha salvação. Então tudo coopera para o meu bem. Porque o meu Senhor tem a minha vida nas mãos dele. Porque ele é o Senhor da minha vida. Porque ele é aquele que dirige os meus passos nos caminhos dele para que as minhas pegadas não venham a vacilar. Então tudo começa aí, meu irmão. Tudo começa na nossa decisão de nos entregarmos para Jesus, para o Senhor Jesus. Tudo começa nessa decisão que só você pode fazer na sua vida. Se você está olhando para a sua vida e está vendo um desastre, uma destruição, está tudo errado, então decida hoje se entregar para o Senhor Jesus. Decida hoje entregar a sua vida para o único que venceu a morte. Para o único que veio só para alcançar você, só para ter um encontro verdadeiro com você. Decida entregar a sua vida para o Senhor Jesus, porque ele é o único digno de recebê-la. Ele é o único digno de salvar a sua alma. Enquanto esse vídeo está sendo feito, há uma batalha espiritual no mundo inteiro, uma batalha que há os anjos do diabo contra os anjos de Deus. Uma batalha pela nossa alma, pela sua alma, pela minha alma. E precisamos estar em espírito para não desfalecermos, não perdermos. Porque ao que vencer, alcançará a vitória de salvação. Ao que vencer. Ou seja, é uma guerra, é uma batalha, é uma corrida para a salvação da nossa alma. E tudo
depende de quem servimos nessa vida. Tudo depende das nossas atitudes. Porque Deus está aí. Deus enviou seu Filho. Deus mandou o Filho derramar do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa fazer a obra dentro da gente, para que a gente se santifique, para que a gente alcance a vitória de salvação. Mas aí temos o poder de escolha. Deus nos fez com livre-arbítrio. Então a gente tem que decidir. Precisamos decidir todos os dias a quem vamos servir. Você está servindo a sua língua? Você está servindo a quem hoje? Olha para a sua vida, faz um check-up aí na sua vida. Você está servindo a quem? Você está servindo a Deus? Então você vai colher os frutos disso. Você vai colher, você vai comer do seu fruto. Quem bem utiliza, vamos dizer assim, quem bem utiliza a sua vida, vai comer do seu fruto. Quem bem utiliza a sua boca, a sua língua, as suas palavras, vai comer do seu fruto. Se eu abençoo alguém, eu vou colher bênção para mim. Mas eu não faço isso só pensando na bênção que eu vou colher. Não, eu faço isso porque o meu Senhor me ensinou a fazer isso. Através do Espírito Santo. Através do exemplo que ele veio e nos deu. Jesus é o maior exemplo de ser filho de Deus. Ele é o exemplo, ele é o espelho da salvação. Ele é a própria salvação. Então, quando a gente está em espírito nessa palavra, então ela tem poder na nossa vida. A palavra, ela tem poder. Então, se a gente abençoa alguém, está sendo ligado aqui na terra e sendo ligado no céu. Então, Deus age através disso. A nossa comunicação com Deus é pela palavra, porque Ele é Espírito. É o Espírito. Então, antes da palavra sair na minha boca, vem a atuação do meu Espírito, junto com o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo. Então, essa palavra que sai, tudo isso aqui que está saindo, vai dar fruto. Em nome do Senhor Jesus, vai dar fruto. Porque ela está sendo lançada em você, no seu coração. Mas aí, como está o seu coração? Você está recebendo essa palavra? Como? Mas aí é com você. Então, essa palavra aqui sobre a língua, ela é de total importância para a nossa vida, porque ela define muita coisa. Eu vejo as pessoas, muitas, se amaldiçoando. Por nada. E isso está destruindo, está corroendo elas aos poucos. E elas não se tocam disso. Mas falta o quê? Se encher com as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, a partir do momento que a gente se alimenta de coisas boas, coisas que são vida para minha alma, então eu vou fluir, eu vou jorrar a vida. Eu vou jorrar a vida para alcançar outras pessoas que estão no meio do deserto, seco, sem água, sem vida. Então eu vou usar a minha vida para levar vida para as pessoas. É isso que acontece quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus e a gente recebe o Espírito Santo. A gente deixa de ser alma vivente para ser espírito vivificante. É isso que acontece. A gente se torna um espírito com Deus. Nos tornamos um só. Então, quando a gente enquanto a gente está aqui, a gente é testemunha viva do Senhor Jesus e a gente é um só espírito com Ele. Então, é como se fosse Ele andando nessa terra. E o Senhor Jesus, olha o que Ele fez enquanto esteve aqui. Ele curou os enfermos, libertou os oprimidos, os endemoniados, curou, santificou, mostrou a vontade de Deus Pai. Olha só o que Ele fez. Então, e tudo usando a palavra. Usando também atitudes, mas a palavra ela tem poder.
A palavra, ela tem muito poder. Então, nesse devocional aqui, eu só vou dar uns trechozinhos. Onde há pessoas, ao disse-me-disse, fofocas, intrigas, críticas, coisas desse tipo, palavras que mais deixam a pessoa para baixo, pensamentos negativos, enfim. Não importa se são adultos, jovens, até crianças, a língua sempre vai trabalhar. Na maioria das vezes para o mal. Na igreja não é diferente, mesmo entre os supostamente espirituais. Oram, rezam, fazem preces e logo em seguida criticam os demais. Usam a língua tanto para o bem quanto para o mal. Com ela tentam servir a Deus, mas com certeza servem ao diabo. Como admirá-la como administrá-la só para o bem? Como administrar a minha língua só para o bem? Como defender-se da língua alheia? Só há um caminho, o da fé. A fé na palavra de Deus, a fé no Senhor Jesus. A fé sem coração, sem sentimentos. Quando ouvir vozes que não estejam de acordo com a palavra de Deus, isto é, vozes produtoras de dúvida, mal-estar, medos, preocupações, enfim, vozes que estressam, imediatamente há que se mandá-las para o quinto dos infernos. A gente não dá atenção para nada disso, para vozes que muitas vezes são usadas pelo diabo para tentar nos desanimar, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar da fé, para tentar nos desviar do caminho da salvação, porque a partir do momento que a gente ouve alguma coisa ruim de alguém, logo vem o quê? Os maus pensamentos com relação àquela pessoa, vem os maus olhos, vem a malícia do coração, ou seja, isso suja a gente. Olha o cuidado que a gente tem que ter, e a gente tem que estar limpo, meus irmãos, a gente tem que estar limpo, para que isso não atinja a nossa fé. Tem uma palavra na Bíblia que diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Os fundamentos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova daquilo que não se vê. Então, eu preciso guardar a minha fé. É ela que me faz sobreviver nesse mundo caótico, nesse mundo podre, nesse mundo que há mais a incredulidade do que a fé. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? A palavra de Deus diz isso, o próprio Senhor Jesus diz isso. Então quer dizer que quando Ele vier, meu amigo, a fé vai ser algo bem escasso. Então poucos vão estar na fé. Quando Ele vier, porventura, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então a terra vai estar um caos, tanto físico quanto espiritual. Vai estar um caos. Você pode ter certeza disso. O Senhor Jesus não vem de forma sorrateira. Não haverá um arrebatamento às escondidas. A terra vai estar destruída quando o Senhor Jesus vier, para buscar a sua igreja, o seu remanescente, aqueles que sobreviveram ao crivo das tribulações. Você acha que a igreja vai subir leve, livre e solta como está hoje? Que há tanta falha dentro da igreja. As pessoas muitas vezes estão lá, mas estão com a cabeça no mundo. Se Jesus viesse nesse tempo, muitos se perderiam. Por isso que ele virá, mas será depois de grande luta. A igreja será perseguida. Esse mundo vai ser destruído para Jesus fazer um novo mundo. Mas antes ele vai tirar a igreja daqui. Porque virá o tempo do anticristo. Então tudo se desenrolará. Então nos preparemos para os últimos dias que já estamos vivendo. Já estamos na tribulação. Você não percebeu isso, mas já está acontecendo. Porque Deus, ele não é mágico para fazer as coisas assim. Ele faz tudo com um propósito.
É tudo num processo. Então o cenário tem que se formar, porque ele é justo. E já está se formando. Todo esse calor que a gente está sentindo, todos esses desastres naturais que vão piorar, tudo isso que está acontecendo nas nações, as guerras, as lutas, as pelejas, tudo isso, a violência, o amor se esfriando na terra, cada vez pior. As pessoas, a gente vê notícias das pessoas manifestadas num dia normal, manifestada com demônio. E olha que os piores demônios não foram nem soltos ainda. Então acorde. Se você até esse momento não acordou para Jesus, que essa palavra acorde você agora. Que essa palavra seja luz para o seu entendimento agora. Que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo agora. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que do outro lado dessa terra haverá pelo menos uma pessoa que vai atentar para essas verdades e a vida dessa pessoa muda agora. Ela muda para que o Senhor Jesus seja com ela, seja maior na vida dela e ela possa buscar a salvação, porque todos os dias plantamos salvação. Então, para terminar, os da fé sem sentimentos não julgam segundo a aparência, não dão atenção às coisas visíveis, não são receptíveis às coisas que vêm deste mundo tenebroso. Antes firmam seus pensamentos e seus passos nas promessas de Deus. Não se interessam por abobrinhas, picuinhas e muito menos pelas opiniões alheias. Não se preocupam com a sua imagem ou o que vão dizer. Sejam sábios, meus caros. Blindem a sua fé com o poder da palavra de Deus. Desprezando os sentimentos, não deem crédito a comentários que tirem a sua paz. Sejam espertos e pratiquem este conselho. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E para finalizar, se você quiser se encher mais dessa palavra que nos traz vida, que nos traz ânimo, que nos traz a direção para a gente seguir na santidade ao Senhor, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida, para que Deus se alegre conosco, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente alegra ao Senhor com as nossas atitudes, com os nossos afazeres, com a nossa rotina sendo dedicada a Ele, então a força de Deus, do Todo-Poderoso, vem para dentro de nós. Então, pensando nisso, deixando aqui, através do Espírito Santo, um deverzinho de casa. Tiago 3. Na sua Bíblia, o título é A Língua. Deus deixou um capítulo todo só para falar da língua. Uma parte, né? Mas tudo está conectado. Esse capítulo 3 de Tiago, a língua. Só para dar um gostinho, um versículo aqui diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Nós falhamos em palavras, mas isso não é um pretexto para a gente estar deixando a nossa língua à vontade. Amém? A gente precisa negar o nosso coração, negar as nossas vontades, negar os nossos desejos, os nossos anseios, para que o nosso corpo seja santificado para o Senhor. Esse corpo aí é templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é santo. É o Espírito, é a mente de Deus que é santo. Santidade é o Senhor. Então, se Jesus mandou o Espírito Santo para habitar no corpo do ser humano, então esse corpo tem que estar limpo. É como uma casa que ela tem que estar limpa. Se tem gente morando ali, ela tem que estar limpa. Ela não vai virar uma zona. Então vai chegar um momento da semana em que eu vou tirar um tempo para limpar aquela casa. A mesma coisa é a vida cristã, verdadeira.
Eu tenho que tirar um momento todos os dias para limpar a casa, para que o Espírito Santo se agrade de estar ali, vivendo ali, habitando ali. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus quer habitar dentro de você. Deus quer fazer do seu corpo a sua morada eterna. Deus quer fazer do seu corpo a casa dele. A mesma forma é o diabo, sabia? O diabo, como é invejoso, ele quer uma casinha para ele morar. Ele pode habitar, não. Ele pode até entrar nos animais também, mas ele quer o ser humano, ele quer a alma do ser humano, para lançar no fogo do inferno, para atingir a Deus. Então, por isso que a gente vê gente manifestada e tudo mais, porque aquela casa está desprotegida. Está desprotegida porque está longe de Deus. Então, tenhamos, sabedoria. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A gente falha, a gente erra, mas a gente tem que estar analisando, a gente tem que estar vigiando. Devemos ser como sentinelas, vigias, o tempo todo. Tem uma palavra na Bíblia que diz, coloca tem uma palavrazinha, é o próprio Davi que diz isso. Coloca um guarda à minha boca. Ele diz isso, coloca um guarda à minha boca. Coloca como está dizendo aqui, um freio. Aí ele vai dar um exemplo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha só, olha o que é que a gente faz com os animais, para que a gente possa pilotar eles. A gente também precisa desse freio. Vede também as naus, ou seja, os barcos, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a sua vontade, a vontade daquele que os governa. Quem é que tem governado a sua vida? É o seu coração? Que a partir do seu coração, do coração enganoso, do coração que ainda não foi transformado pelo Espírito Santo, uma vida que ainda não está apoiada em Deus, nas coisas de Deus, ainda não fez uma aliança com Deus, quem é que está governando? Se é a sua vontade, quem está governando a sua vontade é o diabo. Você está servindo ao diabo. Então, quem é que está governando? Quem é que está governando esse barco? Quem é que está governando o barco da sua vida? Só você pode dizer, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, ou seja, o homem domina sobre tudo. Mas o que é que o homem tem feito com esse poder de domínio? Ele mesmo é dominado pelas suas próprias vontades. Ele mesmo é dominado pelo poder dele de dominação, que Deus deu para ele. Lá no Éden, o que aconteceu? Adão e Eva deram de bandeja esse domínio para o diabo. Por isso que o mundo jaz no maligno. Por isso que ele deita e rola por aí. Mas ele está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque aqueles que fazem uma aliança com Deus, aqueles que têm o sangue do Cordeiro derramado sobre a sua vida, têm domínio sobre si, sobre o coração, sobre a mente, sobre o corpo. E leva essa autoridade no nome do Senhor Jesus adiante, para amarrar e repreender todo o mal, para dar ordem aos anjos, para quebrar toda a força do inferno. É essa autoridade que a gente tem que exercer, com essa língua aqui. Use a sua boca para amarrar e repreender as forças malignas. Use a sua boca para destruir, desfazer as obras do diabo. Use a sua boca
para proteger a sua família no plano espiritual, orando, jejuando, buscando a Deus, se santificando para o Senhor, glorificando, dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Usa a sua boca para isso. Usemos a nossa boca para isso. Então o Senhor vai se agradar de nós e Ele vai se fazer presente na sua e na minha vida para que a gente possa alcançar a nossa vitória de salvação. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Domingo agora é domingo de Ramos e eu quero fazer um convite para você. Esteja na casa do Senhor. Esteja cultuando ao Deus Todo-Poderoso. Se você realmente o serve, se você realmente o considera, faça isso. Na Igreja Universal do Reino de Deus vai haver um culto especial para as famílias, para a gente levar uma peça de roupa para os nossos de um familiar nosso, e lá vai ser passada a direção de fé. É uma dica, é uma oportunidade que está sendo dada aqui, é um convite que está sendo feito para você. Se você crê, você vai. Se você não crê, você não vai sair do lugar. Então, mas a palavra está sendo dada. E essa palavra, ela tem poder. E ela vai cair num solo fértil, eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Então busque a casa do Senhor. Ache uma igreja mais perto de você. Uma igreja que fala a verdade. Porque tem muitas aí que estão falando mentiras. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Nos santifiquemos para o Senhor. Sede santos porque o Senhor Jesus é santo. E quem diz andar nele, quem diz estar nele, deve andar como ele andou. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.